Oi galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para a gente iniciar mais um período, para a gente reiniciar, na verdade, as nossas atividades. Eu vou fazer essa minha primeira aula aqui bem intimista, bem esse bate-papo, e esclarecer algumas coisas para vocês, passar umas mensagens, mostrar um direcionamento. Então, nesse primeiro momento, nessa nossa aula de hoje, eu quero, acima de tudo, passar um pequeno direcionamento para vocês nesse novo momento, nessa rotina que segue agora, um momento de muita incerteza para todos nós. Mas o que a gente sempre precisa fazer é agir com bastante consciência, com bastante racionalidade, porque acima de tudo nós temos esse dom divino, essa capacidade de pensar, de raciocinar sobre as coisas. E eu quero começar essa minha aula mostrando um caminho, uma direção que a gente pode traçar, que a gente pode trilhar para chegar aos nossos objetivos no final do ano, que é os nossos objetivos pedagógicos. Mas acima de tudo, eu quero preparar o espírito de vocês, eu quero preparar a mente, o coração de vocês para que a gente possa reiniciar essa atividade. Eu acredito o seguinte: se a mente da gente não estiver boa, se a mente da gente não estiver em tranquilidade, a gente não consegue aprender e absorver exatamente nada. Então eu acho muito importante que a gente prepare o nosso espírito, não porque coisas ruins vão acontecer, não é isso que eu estou querendo dizer, mas o que eu quero mostrar é que a gente precisa ter calma e tranquilidade nesse momento, porque a afobação demais, esse desespero demais, às vezes acaba nos atrapalhando. E acima de tudo, nós temos metas pessoais, metas profissionais, metas educacionais a cumprir. E para que elas sejam cumpridas, é preciso ter um planejamento bem feito. Então, eu quero começar essa aula contando uma historinha, contando um texto para vocês, narrando um texto para vocês, que é um texto que eu acho muito importante, um texto que eu acho muito sugestivo para esse momento. Eu vou fazer aqui a leitura aqui rapidinho. Esse texto ele está no capítulo 13, é um texto bíblico, capítulo 13 do livro de Coríntios. Então, eu vou rapidamente fazer a leitura para vocês e depois a gente vai fazer um pequeno debate. Veja só. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o amor destes é o maior. Então, pessoal, é o seguinte, eu quero que vocês observem que reflexão o professor está tentando trazer para vocês. E essa reflexão ela é bem simples, bem prática. Em suma, o que esse texto pretende nos dizer, eu vou disponibilizar para vocês, para que vocês o tenham em mãos, é justamente uma coisa. Esse texto tenta nos transmitir a ideia de que sem amor
a gente não consegue fazer absolutamente nada. Sabe por quê? É como se o amor fosse o sal, é como se o amor fosse o tempero das nossas atividades. Então, é preciso que nós tenhamos sempre esse tempero guardado e na medida certa. Porque a partir do momento que nós pensamos em fazer alguma coisa, a partir do momento que fazemos, que executamos determinado planejamento, determinada atividade, e a gente não coloca esse tempero, é como se aquela atividade ficasse insossa, sem gosto, sem espírito, sem alma. Então, vocês já perceberam que quando vocês fazem, por exemplo, uma atividade que o professor passa, até mesmo um trabalho de apresentação, um seminário, e que, putz, você chega e pensa assim, meu Deus do céu, eu fiz para ter a nota. Obviamente que aquele trabalho você esquece, o assunto que você trabalhou, ele acaba sendo esquecido, ou seja, perde o significado. Então eu trabalho muito com a parte de linguagens e cobro muito de vocês a questão da semântica, porque o professor trabalha diretamente com a interpretação das coisas, dos textos que nós analisamos. Então, essa interpretação, essa parte semântica dos textos que o professor cobra é justamente o tempero dos textos. Não adianta eu construir nenhum texto, elaborar nem que seja um bilhete, que quer que seja, se eu não colocar, se aquele bilhete não tivesse significado, de nada adianta. Então, da mesma forma, são as nossas atividades. Sem esse tempero essencial, que é o amor, de nada adianta. Isso eu estou falando para mim, eu estou falando para as atividades escolares de um modo geral, e eu estou falando para vocês, meus alunos. Que a partir de agora, nesse momento, eu sempre paro as minhas aulas presenciais e trabalho esse tempo de reflexão, trabalho essa parte da interpretação, para a gente refletir e chegar. É sempre importante que a gente reveja de onde a gente saiu para que a gente possa alcançar um objetivo, para que a gente possa estabelecer um prazo, estabelecer uma meta, um objetivo. Então, se a gente consegue reviver, sempre relembrar aquilo de onde nós saímos e chegar até esse momento e analisar os erros, analisar os acertos e colocar tudo isso numa balança, obviamente que a nossa vida segue com mais equilíbrio. Então, e aí eu entro em um outro ponto da nossa atividade, um outro ponto da nossa matéria, que é justamente da nossa aula de hoje, desculpa, é justamente a palavra equilíbrio. O momento que nós estamos vivendo é um momento que pede muito equilíbrio. Vocês estão vendo que até agora eu não falei nada de gramática, eu não falei nada relacionado à linguística, à parte de linguagens. Não, a única coisa que eu falei foi justamente a parte da semântica. Foi o único trechozinho para falar para vocês essa ideia de significado. Porque eu acho importante, como eu disse logo no início do vídeo, eu acho importante que a gente sempre pare e analise os pontos que trabalhamos, que a gente pare e reveja, faça uma revisão da nossa vida. E que a gente prepare o nosso espírito para essa atividade, para esse propósito que nós temos. Justamente, os meninos lá na sala de aula dizem, professor, o senhor às vezes parece um pastor. Eu digo, não, mas a questão não é religião, a questão não é propriamente uma crença, mas é algo que todo ser humano precisa ter. Equilíbrio, é a questão de humanidade. O ser humano precisa de equilíbrio. Os roteiros que nós temos educacionais, eles falam da espiritualidade como algo importante. E eu acredito que a melhor forma de você adquirir a sua espiritualidade é justamente tendo esse equilíbrio. Não adianta eu dosar ou superdosar alguma coisa, porque eu sei que, como diz aquele ditado popular, tudo que é demais sobra, né? Então, é preciso a gente ter nesse momento equilíbrio. Aí tem um trechinho de uma música que eu gosto muito, que é uma música de Jota Quest, acho que vocês conhecem.
Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino. Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidado. Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício. E o amor pode estar do seu lado. Então, galera, é como a própria música de Jota Quest fala, a música que se chama Do Seu Lado, a música de Jota Quest. Essa música ela tem esse trechozinho interessante que diz também aí, fazendo uma intertextualidade, a questão, aquilo que eu tanto falei para vocês, que um texto pode sim ou não dialogar com o outro. E aí, falando sobre amor, que eu iniciei essa aula sobre amor, falando do texto bíblico, da carta de Paulo aos Coríntios, eu lembro que esse trechozinho da música, ele me chama muita atenção e vim pensando para montar essa aula com esse tema, essa aula falando sobre amor, que é um tema muito, muito abrangente, na verdade. E aí eu lembro a vocês que um processo que a gente sempre tem que ter em mente na hora da nossa interpretação é se um texto pode ou não dialogar com o outro. Aí, como eu estava falando para vocês, na questão de intertextualidade. A intertextualidade é aquele elementozinho dentro do que nos faz perceber que um texto tem relação com o outro, que um texto tem um tópico falando, tem alguma estrutura que dialoga, que fala, que mescla elementos que são de outros textos. E aí por isso que eu também trouxe nessa aula de hoje a música Do Seu Lado de Jota Quest. E ela diz assim, né, esse trecho que eu cantei para vocês foi justamente esse: viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidado para perceber que olhar só para dentro é o maior desperdício. E nesse trechozinho ele me chama a atenção que, na verdade, o resumo dessa ópera toda é que esse eu lírico, ele expressa a questão do egoísmo, ele fala do egoísmo. Viver é uma arte, é um ofício, é um trabalho, é uma arte ao mesmo tempo. Ou seja, é algo muito subjetivo, é algo muito particular, porque cada um tem a sua própria vida, cada um tem os seus momentos, tem seus sentimentos, suas emoções, tem as suas preocupações, a sua vida de um modo geral. Cada um é único, cada ser é único. E aí ele diz assim: viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidado. Aí o eu lírico, nesse ponto, ele alerta, ele faz um alerta para as pessoas, que esse viver, ele precisa desse cuidado. Qual é o cuidado, professor? Para perceber que olhar só para dentro é um maior desperdício. É aí onde está a sacada. Por isso que eu iniciei essa aula falando sobre o texto bíblico da carta aos Coríntios, que dizia o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Ou seja, que clamava muito aquela ideia do amor e pedia para que as pessoas, para que tudo que você fizesse, pede para que tudo que você faça, para que tudo que você coloque em mente seja feito com muito amor. E aí onde está o ponto, onde eu faço o link, a conexão, né? Como vocês estão muito acostumados nessa linguagem da internet, a conexão entre um texto e outro. É justamente viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidado para perceber que olhar só para dentro é o maior desperdício. Então, significa dizer uma coisa: esse olhar só para dentro, esse egoísmo, é algo que atrapalha você realizar as suas atividades. Você acaba, quando eu faço uma coisa apenas com o único propósito de me beneficiar, eu acabo não colocando o tempero que o outro texto nos dizia, que é justamente a questão do amor, que é justamente o fato de nós não ter, de certa forma, essa empatia, esse se colocar no lugar do outro. E é justamente isso que um texto linka com o outro. Ele diz assim, é o maior desperdício, o teu amor pode estar do teu lado. E aí ele fala, você pode interpretar
de diversas maneiras. Ou com uma questão de relacionamento comum, você falar sobre amor com uma pessoa, você falar de amor com o seu pai, de falar do seu amor com sua mãe, com seus irmãos, com sua família, com a sua comunidade, com seus alunos, com seus professores. Essa questão da interpretação, ela é bem única, ela é bem subjetiva. Mas ele diz assim, o amor pode estar do teu lado. Ou seja, aquilo que você faz, ele tem uma consequência obrigatoriamente para outra pessoa. Aquilo que você faz tem uma reverbera para outras pessoas, ou seja, gera-se consequências para outras pessoas. Portanto, o amor pode estar do seu lado. Então, quando você coloca o seu tempero em uma determinada atividade que você esteja praticando, pensando, sendo empático, sendo uma pessoa que se preocupa com o outro, que se preocupa com a sua comunidade, justamente você está colocando e percebendo que o amor está ao seu lado, que a sua família, que faz parte do seu laço afetivo, que a sua comunidade, que as pessoas de um modo geral, elas estão ao seu lado, ou pelo menos, e você se preocupar com elas significa dizer o quê? Poxa, eu estou colocando aquilo que o primeiro texto falou, eu estou colocando amor, eu estou me preocupando com as outras pessoas, porque o que resume, em tese, amor é ação, gente. Amor é você colocar, é você fazer algo, é você estar bem disposto, é você ajudar uma outra pessoa, é você se preocupar, é você ser empático, e tudo isso você está tendo, além de características, você está executando ações que vão beneficiar a vocês, mas também vão beneficiar aos outros. Então eu começo essa minha aula, essa primeira aula de hoje, ela é uma aula bastante interpretativa, para que a gente possa preparar o nosso espírito e entender que as nossas atividades a partir de agora, elas devem ser trabalhadas com muito amor, justamente para que aquilo que você faça gere consequências positivas para os outros, não só para os outros, mas também para você. E aí eu finalizo com essa partezinha. O amor é o calor que aquece a alma. Então, se eu for trazer um tema para essa aula, o tema é esse, amor. Se eu for colocar para vocês um tema linguístico para essa aula, eu falaria de intertextualidade, ou seja, eu falaria, em como esses textos estão, de certa forma, linkados um com o outro. E isso faz com que, olha como como a música encerra, o amor é o calor que aquece a alma, é aquilo que nos mantém vivos, é aquilo que nos mantém acesos e dispostos a fazer qualquer coisa que nós pretendamos fazer. Portanto, lembre-se, o recado da aula de hoje é esse. Sem amor, nada você poderá fazer. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um forte abraço e fiquem com Deus.